Investimentos e política têm mais relação do que a gente imagina. Nos momentos de crise em que muita gente se afunda, quem faz uma boa leitura de cenário pode, inclusive, se beneficiar muito financeiramente. Eu sou a Mafelo Visoto e eu vou bater um papo sobre esse assunto com o analista político da Guide Investimentos, o Conrado Magalhães, que está aqui ao meu lado na tela. Tudo bem, Conrado? Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Conrado, para começar, a pergunta básica: de que forma as decisões políticas movimentam o mercado de investimentos? E as decisões políticas impactam o mercado de investimento de diversas maneiras, né? A política basicamente forma o contexto em que esses produtos financeiros existem e serão precificados. Quando o investidor compra uma ação de uma empresa, por exemplo, essa empresa vai pagar tributos que são estabelecidos pelo legislativo, essa empresa vai utilizar a infraestrutura que foi construída pelo Estado, essa empresa segue leis e regulações dos vários níveis do governo, e essas decisões de políticas também afetam os clientes, os funcionários, os fornecedores. Todo esse ecossistema está sujeito aos impactos das decisões políticas. No geral, o investidor, o que ele deseja dos agentes políticos é que eles atuem de forma previsível e que eles tomem decisões que tornam as empresas mais rentáveis. No caso da renda fixa, o investidor busca decisões que reduzem o custo do crédito sem perder o controle da inflação. E a gente vê que cada governo tem uma condução para a política monetária, né, durante seu mandato. A gente pode dizer que essa é a base para planejar os investimentos quando muda de governo e a gente sente como é que vai ser a condução? A política monetária é bastante importante, porque as decisões da política monetária são basicamente o que alteram a taxa básica de juros, né? Então, ela tem um impacto muito relevante sobre os investimentos de renda fixa, por exemplo, né? Ela vai impactar diretamente a rentabilidade desses investimentos. No caso da renda variável, ela também tem um impacto muito relevante, já que ela altera o custo do crédito, né? Basicamente, os juros que essas empresas vão ter que pagar para financiar suas operações e investimento. Claro, depende de que tipo de investimento você está fazendo, ele vai alterar a relevância e o impacto da política monetária, mas sim, é um fator muito relevante que você tem que levar em conta quando você vai formar uma estratégia de investimento, sim. Ok. E você pode citar exemplos, não só aqui do Brasil, como no mundo, de ações políticas que impactaram fortemente a vida das pessoas, não só também os investidores, como o cidadão comum? Sim, agora, durante a crise sanitária, você tem vários exemplos de políticas públicas que geraram um grande impacto sobre a economia e também sobre as empresas, né? Aqui no Brasil, nós tivemos um programa de auxílio emergencial que garantiu renda para as camadas mais vulneráveis da sociedade, permitiram que eles continuassem a consumir e manteve a economia rodando, né? Também tivemos outras ações relacionadas ao combate ao desemprego. Então, esse momento atual da crise sanitária, com essa necessidade de implementar as medidas de isolamento, é um ótimo exemplo, né? E aconteceu aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, todos os países, basicamente, formaram políticas públicas para ir de encontro com esse desafio, tomando em conta não só o impacto sobre a questão da crise sanitária e o alastramento do vírus, mas também em uma tentativa de manter a atividade econômica, que acaba impactando todos os investimentos financeiros. E falando em pandemia, né, que você citou agora, eu penso no trabalho de economistas, analistas como dividentes, porque vocês sempre estão traçando projeções para o futuro, né? E essa situação da pandemia era algo muito difícil de prever. Como que é possível o investidor se manter sempre protegido? Porque a gente não imaginava que fosse passar pelo que a gente está passando agora. Bem, todo investimento necessariamente implica assumir um pouco de risco. Então, é impossível se tornar totalmente protegido, né? Mas alguns investimentos são mais arriscados, outros menos. Então, o que é importante é sempre tomar uma decisão informada para você entender esses riscos, fazer uma análise de quanto risco você está exposto e qual o prêmio que você vai ganhar, né? Qual a rentabilidade desse investimento, para depois tomar essas decisões de alocação, de qual produto financeiro
vai compor a sua carteira, etc. Né? Em relação à crise sanitária, sim, é um evento pouco usual, né, que é muito difícil de prever, mas houveram sinais, né, que antes dos efeitos chegarem ao mercado, propriamente, especificamente aqui no Brasil, né? Então, as pessoas que já se alertavam, que estavam por dentro do que estava acontecendo na China e como o vírus estava afetando a economia e os investimentos por lá, por exemplo, tiveram oportunidade de se proteger e migrar de produtos financeiros mais arriscados para os produtos financeiros mais seguros e evitaram, não totalmente, mas evitaram os impactos negativos dessa crise sanitária. E você acha que a diversificação é uma forma também de proteção, porque você pode ter aqueles com mais riscos, de menos risco, e se acontece uma tragédia como essa, por exemplo, você tem ali um ovo na cesta? Justamente o benefício da diversificação é que você não fica exposto a um único risco, né? Então, se esse risco acabar se concretizando, você ainda tem outros produtos financeiros que estão sendo influenciados por outras dinâmicas e não vão ser afetados, né? Como você bem falou, quem bota todos os seus ovos na mesma cesta arrisca a concretização de um cenário menos favorável que pode impactar muito o valor desses ativos financeiros. Então, quem acaba tendo uma carteira mais diversificada acaba tendo um nível maior de proteção de quem investe em um único produto financeiro. Perfeito. E como que a política mundial afeta as nossas vidas? A gente sabe que o dólar impacta diretamente no nosso poder de consumo, né, por exemplo. Sim, muitos produtos que a gente consome até internamente são afetados pelo preço do dólar. Por exemplo, o preço dos combustíveis, muitas das commodities que o Brasil exporta para o exterior acabam sendo precificadas pela relação da nossa moeda contra o dólar. E também outras decisões que não estão relacionadas ao dólar, por exemplo, a atuação dos Estados Unidos durante a crise sanitária, essa injeção de liquidez, essa intervenção bastante ambiciosa, acaba refletindo de várias maneiras. Por exemplo, um país pode comprar uma máquina, ou, por exemplo, consumo americano pode levar o empresário americano a comprar uma máquina de um país que acaba consumindo uma commodity, por exemplo, o minério de ferro para ser produzida, né? Então, nessa idade da globalização, tudo está interconectado e essas decisões de políticas que ocorrem em outro país, principalmente nas maiores economias, tendem a gerar um impacto muito grande no Brasil, principalmente porque a gente tem uma economia muito baseada na exportação de commodities. E está tudo interconectado mesmo, né? Eu queria saber qual o papel das empresas num cenário político para poder guiar os investimentos, não só empresas brasileiras como multinacionais. Tem que ficar de olho em todas, né? Sim, uma maneira que você pode diversificar a sua carteira é incluir investimentos em empresas fora do Brasil, por exemplo, através dos BDRs, ou através de outras opções de investimentos que vão te expor ao ambiente macroeconômico lá fora. Então, você pode, por exemplo, se aproveitar de uma retomada mais rápida nos Estados Unidos, que está numa fase mais avançada do combate à crise sanitária. Você pode se beneficiar do crescimento de um país que tem uma economia mais dinâmica, como a China. Então, todas essas empresas, você tem mecanismos e produtos financeiros que vão te dar a oportunidade de gerar rentabilidade em papéis que representam empresas estrangeiras ou que estão fortemente associados ao andamento de uma economia em outro país ou algum fator que é externo ao Brasil. E como que você avalia as ações da política brasileira para investimento? Você falou da condução da crise sanitária, né? Mas no geral, assim, você acha que o Brasil, os governantes, eles incentivam para que a pessoa tenha mais essa visão de investimentos mesmo? O Brasil é um país com muitos problemas estruturais e esses problemas acabam afetando o preço de diversos ativos financeiros. Atualmente, temos um governo com uma visão econômica bastante ambiciosa, que inclui reformas,
privatizações, leilões, e todas representam oportunidades para o investidor. Também tivemos algumas decisões tomadas pelo governo que geraram muita volatilidade, afetaram, por exemplo, o preço de estatais. Então, independente da atuação do governo, o que é importante é para o investidor se manter informado, entender a relação da tomada de decisão e da formulação de políticas públicas do governo com os ativos financeiros que eles vislumbram, para entender essa relação de risco e recompensa, porque sempre haverão oportunidades e sempre haverão ameaças, independente da atuação do governo, né? Então, quem toma decisões bem informadas, quem entende os impactos desse contexto político, tem uma chance muito mais alta de ter um retorno melhor dos seus investimentos, independente do que o governo esteja fazendo, mas como eu já falei, essa visão ambiciosa do governo gera uma série de oportunidades para o investidor aumentar o seu lucro, aumentar a rentabilidade da sua carteira, etc. E a gente tem visto um aumento, né, de pessoas mais interessadas aí nesse mundo dos investimentos, principalmente aqueles mais de risco, Conrado? Sem dúvida, né? O Brasil tem uma cultura de rentismo, né, com uma bolsa relativamente pequena, quando você leva em conta o tamanho da nossa economia, e essa redução, essa política monetária que reduziu os juros, reduziu a Selic, acabou favorecendo os investimentos de renda variável ao detrimento dos investimentos de renda fixa, né? Então, é algo que aconteceu, causou esse grande fluxo de CPFs entrando na Bolsa, muitos investidores novos migrando desses investimentos com uma rentabilidade menor e assumindo um grau de risco um pouco maior para tentar angariar um retorno mais relevante, né? Então, é algo que, claro, é muito afetado pela política monetária, mas a minha visão é que é um processo que deve continuar, os ativos de renda variável devem ser cada vez mais democratizados, devem fazer parte da carteira de mais investidores, e eu acho que é um processo sem volta, né? Aos poucos, o brasileiro vem desenvolvendo essa sabedoria financeira e entendendo que existem investimentos muito interessantes na renda variável e na bolsa como um todo. Muito bem, estudar nunca é demais, né? E se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com os especialistas da Guide Investimentos, certo, Conrado? É isso mesmo, estamos aqui para isso. Muito bem, obrigada, viu, por essa entrevista. Eu que agradeço. E você que está nos assistindo, é só acessar o site guide.com.br e aí você pode tirar qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto e outros também, né? Que tipos de investimento que você pode colocar o seu dinheirinho. Obrigada, Conrado. Até uma próxima. Tchau.